E aí, pessoal, Elis da Avenue Eco aqui. Estou falando diretamente do RH Summit. Eu e o time da EcoMinds, da Avenue Eco, a gente veio participar aí dos 2 dias de RH Summit, justamente para entender um pouco mais das tendências de mercado, o que está sendo falado, qual que são as novidades aí que estão por vir também. E aí eu quero trazer um pouco dos insights que eu tive no dia de ontem, que foi o primeiro dia, começando pela pauta aí que tem abalado o LinkedIn, e aí falando em junho, principalmente como mês de diversidade, foi trazido muito essa pauta, se realmente diversidade ainda é falado, se ainda está sendo um processo dentro das empresas, se é uma pauta realmente relevante dentro das empresas. E a minha conclusão é que sim, boa parte das empresas tem isso já muito bem consolidado, ou pelo menos caminhando para isso, principalmente grandes empresas, então acho que foi um ponto super relevante, legal. O segundo ponto de insight é sobre People Analytics, que independente, né, de você ter dinheiro para investir em grandes ferramentas, BI, enfim, ferramentas aí que apoiem, People Analytics é para qualquer tamanho de empresa e é super relevante para a gente conseguir evoluir os processos das empresas, desde 2 colaboradores até 5 mil. Então, super relevante esse ponto também. E por fim, sobre inteligência artificial, né? Óbvio que foi a pauta mais discutida, várias palestras e vários conteúdos sobre isso. E aí tem 2 insights principais sobre inteligência artificial, que o primeiro é sobre como o RH precisa entender e se especializar no assunto para conseguir, de fato, aplicar nos processos que ele já tem consolidado a inteligência artificial a fim de automatizar, de gerar mais economia de tempo e, claro, menos vieses também. E, por fim, sobre como também o RH é super importante nessa questão de como eu ajudo as lideranças e os colaboradores a também conseguirem utilizar a inteligência artificial da melhor forma dentro da empresa, sem ter esse medo de que não posso falar que estou usando inteligência artificial, mas sim como que eu consigo utilizar isso de forma estratégica e alinhada com o negócio. E aí, pessoal, Elis da Avenue Eco aqui. Estamos no final do segundo dia de RH Summit e eu queria trazer um pouquinho dos meus insights também sobre o dia de hoje. O dia hoje foi muito sobre voltar para o básico, então ontem a gente falou muito sobre inteligência artificial, essa nova era de inovação, de tecnologia, e hoje foi um pouco mais sobre voltar para o básico, fazer o básico bem feito. E uma coisa que me impactou muito foi uma fala, né, ali durante uma das sessões, que o que é o básico para você, né? Qual que é o básico para sua empresa? E eu acho que essa é a principal reflexão que foi trazida aqui, porque muitas vezes o RH ele acaba ficando ansioso, querendo entrar na onda da inovação, da inteligência artificial e se adequar de qualquer maneira a essa nova fase que a gente está vivendo, mas acaba pecando em pontos ali que são muito relevantes, principalmente nesse momento que a gente está falando muito sobre ESG, enfim, outras coisas tão relevantes quanto a tecnologia e a inteligência artificial. E aí, além de tudo, a gente tem que trabalhar muito a escuta, né, ativa. Outra frase que me impactou muito foi sobre a nossa principal ferramenta hoje é a escuta, né? Então, trabalhar muito bem isso para daí sim começar a realmente tentar trazer inovação, tentar trazer inteligência artificial para daí conseguir apoiar e lapidar e não tentar resolver um problema que às vezes não necessariamente é o problema que precisa ser resolvido. O que você acha hoje sobre como a inteligência artificial se relaciona com o RH e qual talvez a prioridade do RH em relação à implementação dessas soluções aí de inteligência? Tá, eu acho que mais do que prioridade, a gente tem que ser criativo nesse assunto, né? Porque hoje a inteligência artificial, ela tá em tudo, né? Então a gente abre o chat GPT e consegue qualquer coisa. Mas como a gente consegue fazer isso de uma forma criativa, para que a gente não olhe de cara e veja que é IA, né? Porque fica muito claro. Eu acho que a inteligência artificial, ela tem a oportunidade de potencializar muitas coisas. Quando eu penso, por exemplo, na área de treinamento, muitas das vezes a gente tem que criar planos personalizados para as pessoas desenvolverem algumas competências. Então, uma inteligência artificial, por exemplo, poderia comumente analisar todo esse perfil, identificar quais são os gaps e, a partir disso, montar uma trilha totalmente personalizada. Que a inteligência artificial veio para mudar todo a rotina do RH e para facilitar também. Então, a empresa que não tem inteligência artificial hoje em dia, ela está bem desatualizada ao mercado. Tanto na prática de atração e seleção, ranking de candidatos, facilitar uma boa parte das tarefas que antigamente eram operacionalizadas, né? E as tarefas também de atração e seleção no sentido de para fora, como a gente vê o mercado, o que a gente tem de prática, o que a gente pode trazer de bench. A IA pode nos ajudar a compilar esses dados, a fazer com que a gente perca menos tempo manual de análise
e muito mais focado em trazer logo os resultados. Então hoje eu vejo que a gente tem grandes desafios, porque a gente tem muito material para usar a IA e transformar isso em resultado. E aqui para mim ficou muito claro quanto eu também tenho que levar isso pro meu time, né? Se de repente eu posso incluir alguma coisa do tipo no PDI deles, para que eles também estejam envolvidos com a inteligência artificial e a gente possa utilizar ela no time como um todo hoje. E aí, por fim, acho que o mais importante de tudo, né, alinhando um pouco do que foi falado ontem com o que foi falado hoje, é importante a gente saber alinhar o básico com as ferramentas. Então, a inteligência artificial ela não vai eliminar o fator humano, o fator comportamental e o fator da escuta, mas com certeza ela vai conseguir ajudar a reduzir tudo isso a dados que vão ser relevantes para o negócio, que vão te ajudar a traduzir também muitos dos pontos que precisam ser traduzidos.